Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos capítulos mais influentes já escritos, Deuteronômio capítulo 6. Pode parecer um texto antigo, mas ele não é só história não. É uma peça fundamental que ajudou a moldar o pensamento ocidental e que continua a ecoar, sabe, milênios depois. E tudo começa com essa frase, simples, direta e, para a época, totalmente revolucionária. Essa única declaração, feita há mais de 3.000 anos, é, sem exagero, uma das frases mais impactantes da história da humanidade. Ela serve como a pedra angular para múltiplas fés. Isso nos leva à grande questão, né? Como pode um texto tão antigo manter uma relevância assim tão profunda e prática no nosso mundo moderno? Bom, é exatamente isso que a gente vai descobrir agora, analisando os pontos principais. Vamos explorar isso em 5 partes. Primeiro, por que este capítulo é tão fundamental. Depois, a ideia radical de um Deus único. Aí vem o chamado maior mandamento. Em seguida, o modelo de educação contínua que ele propõe e, por fim, os sinais e o legado que ele deixou. Começando então pela sua importância. Deuteronômio 6 tem uma posição assim única. Ele está no coração de duas das maiores religiões do mundo, o que o torna um texto com um significado praticamente incomparável. E essa dupla importância é fascinante. Para o judaísmo, esse versículo 4 forma a oração central conhecida como Shema Israel, que é uma afirmação de fé diária. Já para os cristãos, o capítulo ganha uma importância imensa, porque Jesus, quando foi perguntado sobre qual era o maior de todos os mandamentos, citou diretamente o versículo 5. A partir dessa base, o capítulo apresenta sua primeira grande ideia, uma declaração sobre a natureza de Deus que era, de verdade, radical para sua época. A palavra-chave aqui é Shema. E olha, não significa só ouvir passivamente, sabe? As fontes nos dizem que o termo hebraico implica ouvir com inteligência, prestar uma atenção super concentrada e, no fim das contas, obedecer. É um chamado à ação, não só à audição. Para entender o quão revolucionário isso foi, a gente precisa lembrar que o mundo antigo estava mergulhado no politeísmo. Tinha um deus para a chuva, outro para a guerra, um terceiro para a fertilidade. Em contraste, Israel declara não. Existe um único Deus soberano sobre todas as coisas. Uma única fonte de lei, de criação e de moralidade. Portanto, o ponto crucial é que o Shema funcionava como o que um comentarista chama de um eficiente antídoto contra a idolatria. Pensa só, num mundo que puxava as pessoas para 1000 direções divinas diferentes, essa era uma declaração diária de lealdade e de foco singular. Isso nos leva ao terceiro pilar. O capítulo não para em simplesmente declarar que existe um Deus. Ele vai além e define a natureza do relacionamento que se deve ter com ele. Aqui está o mandamento, o mesmo que Jesus destacaria séculos depois. Não se trata apenas de crença ou de obediência ritual, mas de um chamado ao amor. Um amor que envolve a totalidade do ser de uma pessoa. Mas o que isso significa na prática? Os comentaristas bíblicos nos ajudam a entender melhor. Amar com todo o coração se refere ao centro dos pensamentos e da vontade. Amar com toda a alma significa a vida inteira, incluindo os desejos. E amar com toda a força quer dizer dedicar toda a sua abundância e recursos a esse relacionamento. É um amor total que abrange tudo. Então, temos uma crença radical e um mandamento de amor total. Mas, como garantir que isso sobreviva ao tempo? O capítulo responde com um mecanismo de transmissão simplesmente incrível. O modelo de ensino proposto aqui é extraordinário. Não se trata de uma aula semanal ou de uma lição formal, não. A instrução é para que esses ensinamentos sejam uma parte constante da vida diária, integrados em cada momento, do começo ao fim do dia. O processo descrito é um fluxo de 4 etapas. Começa internamente, com as palavras do coração. Em seguida, é verbalizado, ensinado aos filhos. Depois, se torna externo, um lembrete físico na mão e na testa. E, finalmente, é memorializado no ambiente da casa, nos umbrais das portas. Da mente para a boca, para o corpo, para o lar. E aqui está o ponto central. Esse sistema exige coerência. Aquela famosa frase, faça o que eu digo, não o que eu faço, simplesmente não funciona nesse modelo. O ensino mais poderoso, segundo este texto, vem de uma vida vivida de acordo com o que é ensinado. O exemplo dos pais é o currículo principal. Por fim, vamos explorar como o legado deste capítulo se desenrolou ao longo do tempo, revelando tanto avisos práticos quanto um profundo simbolismo. O capítulo deixa 3 legados principais.
Primeiro, um aviso atemporal contra o perigo da prosperidade, o risco de esquecer a fonte das bênçãos quando a vida fica fácil. Segundo, a interpretação literal do sinal na mão, que levou à prática judaica de usar filactérios. E terceiro, uma conexão fascinante com a escatologia, a teologia do fim dos tempos. E é aqui que a conexão se torna impressionante. Deuteronômio fala de um sinal de lealdade a Deus na mão e na testa. Séculos mais tarde, no Novo Testamento, o livro de Apocalipse descreve uma marca de lealdade à besta, exatamente nos mesmos lugares. As fontes sugerem que a batalha final é descrita como um conflito sobre a quem se pertence, simbolizado por qual marca ou sinal se carrega na mente e nas ações. E assim chegamos ao fim da nossa análise, mas o texto nos deixa com uma pergunta no ar. Deuteronômio 6 apresenta um modelo completo, uma identidade, um relacionamento e um método para sua perpetuação. A questão final que o texto levanta, e que ecoa até hoje, é profundamente pessoal. Onde esses princípios estão gravados? No coração e na mente de quem os vive, ou será que estão apenas nas páginas da história?